Bom, pessoal, oi pessoal, eu voltei e eu tava pensando sobre os vídeos desses últimos que eu fiz, loucos, totalmente partidos, assim, sem um conteúdo, digamos, definido. E eu comecei a me perguntar se vale a pena jogar tudo pro alto, mesmo sem tentar, né? Havia dito em vídeos anteriores nos quais eu falo sobre o impedimento da cirurgia, que me fez ficar um pouco triste por eu saber que eu não poderia estar pensando na possibilidade de fazer ela com no tempo que eu achava que dava. E fora isso, meu medo e todas essas coisas. E vim falando esse tempo todo de como os meus hábitos alimentares andam errados, de como que eu sei, tenho uma noção disso. Isso não é algo que eu não tenho consciência, eu tenho total consciência. Então, assim, uma vez meu pai me falou assim, a salvação individual. E depois que eu fiz esses últimos dois vídeos, eu tava me lembrando dessa frase e pensando, mas como que eu vou iniciar uma reeducação alimentar, uma tentativa de melhorar os meus hábitos, se eu não estou sentindo aquele ímpeto de começar, aquela energia, aquele desejo? Eu acho que vocês entendem o que eu estou falando. Reeducação alimentar, querendo ou não, embora não seja algo restrito, eu não considero como uma dieta mesmo, daquelas que a gente passa fome e daquelas que muitas pessoas já fizeram, eu acredito. Que não foi o meu caso, graças a Deus eu nunca caí nessa de fazer dietas muito rígidas ou rigorosas, porque eu nunca acreditei que elas pudessem ter resultados ou pudessem me fazer emagrecer, me manter magra por longo tempo. Na verdade, eu sempre me interessei muito pelo assunto de nutrição, desde os meus 16 anos, então eu tenho uma pura consciência de que não existe dieta milagrosa, de que essas coisas, dieta da sopa, dieta da lua, dieta disso, dieta daquilo outro, da USP e tal, isso não dá certo por muito tempo. E mesmo que dê por algum tempo, o excesso de quilos que são eliminados não são necessariamente gordura, pelo contrário, as pessoas têm essa ideia errada de achar isso. E o que é que acontece? Desculpa, gente, tá fumando aqui, assim. É, não tô fazendo muito de apologia, pelo amor de Deus. Inclusive, vou até falar dessa questão. O que acontece é que eu sempre li muito sobre o assunto antes mesmo de me tornar estudante de nutrição. E desde os meus 16 anos eu já queria estudar nutrição e eu tinha muito entendimento já sobre o que eu lia e nunca acreditei em dieta milagrosa. Antes de ter qualquer conhecimento científico, eu nunca acreditei. E ainda com os 16 anos, quando eu procurava sobre o assunto, ler e me informar sobre alimentos e tal, que foi justamente um período que eu entrei no Vigilante do Peso, que foi o programa de alimentação assim que eu mais me dei bem, que eu mais consegui sucesso, que mais foi prazeroso e até as dificuldades não eram superadas com maior destreza, porque eu me identifiquei muito com o programa e com a ideia do Vigilante do Peso. Eu indico para qualquer pessoa vigilante do peso, seja você que está um pouquinho acima do peso, seja você que queira manter o peso, ou mesmo você que já fez cirurgia de redução do estômago e quer ter uma alimentação balanceada. Cara, vigilante do peso é uma coisa séria, uma empresa criada nos Estados Unidos, tem lá e tem em outros países, tem aqui no Brasil. Existem inúmeros casos de pessoas de sucesso. Eu fui um exemplo de sucesso por um longo tempo no Vigilante do Peso, porque minha história com obesidade hoje em dia é a seguinte: hoje eu sou obesa mórbida,
Eu tenho um IMC de 47,5, eu acho. Eu peso 130 quilos. Hoje em dia, pra mim, pesar 130 quilos não dá mais, assim. Eu cheguei no meu limite. E quando eu falo no meu limite, eu não falo apenas no limite da questão do mal-estar físico, da gente se olhar e se ver gordo e a roupa não ficar tão legal e você cansar para qualquer atividade que você faça. Não, não é só isso. Na verdade, pra mim, assim, né, eu sei que isso vai de pessoa para pessoa, mas pra mim, em primeiro plano, emagrecer está relacionado com a minha saúde, porque eu tenho pagado um preço caro, muito caro, por estar acima do peso. Por hoje em dia ser uma obesa de grau mórbido. É difícil você aceitar estar nesse estado e abaixar sua cabeça e dizer, eu preciso de ajuda. E se a ajuda que eu preciso e que eu tive até então foi válida por um tempo e não é mais, que venham outras formas de ajuda. Que seja a cirurgia que tiver que ser, mas eu tenho que, por algum momento, tentar lutar e parar de estar me auto-sabotando, me autodestruindo, de achar que as coisas não vão funcionar. Eu não estou dizendo que iniciar uma reeducação alimentar como estou pretendendo nesse vídeo agora, eu falo de fato isso, que eu tenho essa pretensão a partir de hoje, certo? Vai ser um destino para que eu consiga. Eu estou apenas dividindo com vocês aquilo que eu pretendo, que eu gostaria e que eu vou me esforçar para, certo? Não é fácil acordar de manhã e ter pique para pensar em comer certinho. Comer certo é algo que requer uma energia psicológica e disciplinar que eu não venho tendo na minha vida. E quando eu falo que eu não venho tendo na minha vida, eu gostaria que ficasse muito claro que não é uma questão só de obeso, assim. Às vezes eu vejo que se cria uma imagem para as pessoas obesas como se fossem estruturas psíquicas muito e totalmente diferentes da grande maioria das pessoas. Existem diferenças na nossa psique, na nossa forma de reagir. Com certeza existem, eu não nego, mas eu creio que essas diferentes formas de reagir e muito parecidas umas com as outras são muito mais uma consequência de um problema do que a causa, sabe? Um problema que já vem de um viés genético, ambiental, psicológico, de metabolismo. Então, assim, a obesidade, ela é uma doença e ela é uma doença crônica. Ela não tem cura. Enquanto que a gente não aceita isso é difícil aceitar. E quando eu digo que é difícil aceitar, não digo que é porque é difícil aceitar estou doente. Não, não é o fato, porque a gente fica doente de gripe e ninguém fica, ai meu Deus, eu não aceito não estar gripada. É porque aceitar que você é obeso é carimbar que você tem uma dificuldade enorme em vários sentidos, como eu já falei. Não só de disciplina, mas do seu corpo também, que nasceu para ser gordo, que tem a tendência para a obesidade. Ele tende sempre a trabalhar com mecanismos um pouco diferentes do que da população que não tem essa tendência, certo? Então, é difícil aceitar, quando eu digo a obesidade, não só pelo viés
da questão da aparência. Eu sei que para algumas pessoas isso é muito um fator de peso, certo? Para mim também, eu não vou ser hipócrita dizer que não. Mas eu vou ser bem sincera. Eu já poderia ter feito a redução do estômago se fosse pela questão do meu IMC há muito tempo, há uns 3 anos atrás, sabe? Há mais de que 3 anos, porque obesidade mórbida é a partir do IMC 40. Embora a cirurgia bariátrica seja possível de estar sendo realizada com pessoas de IMC entre 30 e 35 com comorbidades, que são aquelas doenças relacionadas, associadas e causadas em consequência da obesidade, como diabetes, hipertensão, ah, problemas no joelho, problemas de articulação, hérnia, é, doença do refluxo gastroesofágico, às vezes gastrite pela péssima alimentação, por uma alimentação muito rica em refrigerante, em frituras, em chocolate. É, mas a obesidade, sobretudo, é difícil de aceitar quando a gente se apercebe de que de fato é algo que não dá para fugir. Uma vez com o pé nessa genética, nessa, nessa estrutura que a gente nasceu, a gente pode mudar, sim. A gente pode mudar o peso, a gente pode se tornar uma pessoa saudável, a gente pode se tornar uma pessoa com IMC normal. Mas a tendência e a nossa genética será sempre obesa. Entende o que eu estou falando? Eu não gostaria que vocês entendessem que esse é um vídeo de uma pessoa frustrada que está querendo falar mal da cirurgia ou dizer que ela não vai resolver um problema de saúde. Não, eu acho que ela resolve sim. Acho que ela é a última ferramenta que deve ser usada. É uma cirurgia radicalíssima que requer cuidados e muitos cuidados. Eu acho que quem pensa em fazer essa cirurgia para não ter mais problemas, por ser e por achar que é o caminho mais fácil, comece a se informar mais e tenha cuidado com esse pensamento, porque com certeza a cirurgia não é o caminho mais fácil. Pelo contrário, é um caminho que requer muita disciplina, muito cuidado, muito foco, certo? Por eu saber disso, por eu entender dessa forma e por eu saber que eu não estou errada, porque já conversei com profissionais que me disseram isso, muito mais, antes mesmo de eu dizer o que eu penso sobre ela, a cirurgia. Ah, eu creio que essa questão de aceitar a obesidade é nesse sentido. Porque a gente, no fundo, sabe o que a gente sente. A gente sabe o que a gente sente quando a gente começa uma dieta e daqui a uma semana, por a gente estar em dieta. E quando eu digo dieta, estou até colocando a reeducação alimentar, que é algo que você come tudo um pouco, que não tem grandes restrições, etc. O organismo da gente parece que tende numa loucura de dizer eu quero doce, eu quero besteira, eu quero fritura. Não é assim, gente. Ou só eu que sou assim, vocês nunca passaram por isso. Então a gente sabe o que é até conseguir por um tempo estar fazendo uma dieta, estar comendo certinho e de repente, por exemplo, o que acontece comigo às vezes é assim, muitas vezes acontece isso, de eu parar num lugar que eu gosto muito de comer, por exemplo, no McDonald's, que eu era viciado em quarteirão. E eu pensar, cara, mas eu vou me reeducar, eu vou começar a mudar meus hábitos. Isso é possível, sim. Depois, passar uns dias e você dizer, não, mas hoje eu quero me permitir comer um sanduíche.
E na hora que você morde o sanduíche, que você vai degustando e a mensagem está indo pro cérebro, certo? E o sanduíche, ele tem a gordura, ele tem o excesso de açúcar, então isso tudo são nutrientes mais palatáveis. Por isso que a gente tem tanta vontade de comer, né? Porque aguça sistemas neurosensoriais do nosso organismo e a gordura é de fato algo mais palatável e mais prazeroso para o organismo. Não saudável, mas mais prazeroso. Então, quando a gente dá aquela mordida, quando eu dei aquela mordida, quando eu dou uma mordida em algo, ou quando eu como alguma coisa que eu sinto um desejo, um prazer muito grande de comer, parece que eu me sinto sem forças diante daquele alimento. É como se eu pensasse, cara, isso aqui tem a capacidade de quase me dominar. Então, como que eu vou conseguir amanhã voltar a fazer o que eu estava voltando? Isso sou eu não estou dizendo que é todo mundo, e que nem precisa ser todo mundo, nem todo gordinho, assim. É, gordinho não, porque gordinho é uma forma até fofinha de falar, mas que não é o meu caso. Para mim, gordinho é uma coisa, excesso de peso é outra, e obesidade mórbida é uma outra coisa muito, muito diferente. Excesso de peso não é doença, gordinho não é doença, mas obesidade mórbida é. A cirurgia de redução do estômago, ela é feita para aqueles últimos casos, limites, no qual nenhum outro tratamento clínico vem tendo resultado ou teve resultado pelo tempo que foi predeterminado por um médico, ou grandes histórias de insucesso são encaminhados para a cirurgia de redução do estômago. Essa é uma cirurgia que ela é feita para que o indivíduo não morra, certo? Você está com o pezinho na cova, como eu estou, e eu tenho a consciência disso. Porque eu venho sentindo a cada dia que passa as consequências da obesidade no meu corpo. Eu sempre escutei muito, e ainda escuto, coisas do tipo que quando a gente é jovem a gente dá muito valor. Não coma isso, como sua mãe fala, um amigo, ou alguém que se preocupa. Você pode ficar hipertenso, diabético. O jovem, na verdade, o adolescente, tá? Ele não está muito se importando com isso, sabe? Porque mesmo quando a gente tem essas doenças jovens, é, desde que não sejam tão graves assim, graves no sentido de você ter grandes crises de hipertensão ou glicose muito alta a ponto de parar no pronto-socorro, a gente não se preocupa muito com isso. E a gente escuta muito aquela coisa, porque a obesidade provoca isso e outro. Enquanto a gente não sente na pele, porque a gente às vezes até tem a ideia, me digam se eu estou errado, de que a gente não vai sentir aquilo, que aquilo não vai acontecer com a gente. E hoje eu posso falar para vocês que acontece sim, que vem acontecendo comigo, que vem acontecendo com muita gente, que vem acontecendo com esse número enorme e assustador de pessoas se tornando cada vez mais acima do peso e obesa, como está sendo atualmente no Brasil. O Brasil hoje é o segundo país com o maior número de pessoas que passam pela cirurgia de redução do estômago, só perdendo para os Estados Unidos da América. Então, todas as vezes que eu passei por aquela situação de comer algo que eu gosto muito e de estar pensando na semana durante começar a dieta, fazer a reeducação alimentar, chegar perto daquilo, eu acho que é parecido com uma pessoa usuária de droga, assim. Eu até já perguntei uma vez, eu paguei uma disciplina
de políticas públicas sobre drogas, não do meu curso, mas de um outro curso, porque eu gosto muito desses assuntos, gosto muito de ter interesse em trabalhar nessa área futuramente, seja como nutricionista ou como psicanalista, ou não sei, psiquiatra. Quando eu fizer medicina, eu penso em trabalhar um pouco nessa área de drogas. Ah, eu fico pensando, cara, essas pessoas que usam drogas devem ter problemas sérios. E se os problemas delas com relação à droga for essa sensação de que a gente vai enlouquecer quando a gente está comendo algo muito prazeroso, igual como é comigo, é difícil mesmo, viu? É muito difícil essas pessoas se livrarem, porque se é difícil para elas e é parecido com o que elas passam, com o que a gente passa, só que com o alimento, com determinados alimentos, eu acredito muito na questão do inconsciente e de questões infantis que a gente carrega a vida toda, de experiências que a gente tem prazerosas. E eu digo com muita clareza, muita consciência disso, porque isso foi algo que eu já falei muito com o meu analista e venho chegando à conclusão. Por exemplo, quando eu tinha 5 anos de idade, é, meu pai me levou pela primeira vez no McDonald's e eu comi um sanduíche lá e fiquei apaixonada. Desde então, a minha vida toda, eu sempre gostei de McDonald's, mas nos momentos que eu estou mais carente, mais tristezinha, me vem uma vontade súbita de comer McDonald's. Por que será? É o McDonald's em si que eu estou procurando? Ou é o prazer que o McDonald's dá quando eu saboreio, quando eu coloco na minha boca, quando eu engulo aquilo? Porque aquilo me remete a situações infantis, prazerosas, de acalento, de família, de amor, certo? É bom também deixar claro que isso não é algo específico, só de gordo, certo? Eu não gosto muito desses rótulos muito específicos assim para falar. Ah, porque isso é tipo de gordo, isso não sei o que, não sei o que. Existem uns, existem. Eu falo também brincando às vezes. Mas não é sempre assim, minha gente. Gente magro também passa por isso, né? O que a gente tem de diferente é a genética, é a forma da gente lidar mais com a comida, que eu acho que é muito mais uma consequência, como eu falei. Eu acho que quando você tem uma tendência para o excesso e você está desregrado e esse excesso vem e você aumenta de peso, a comida se torna muito mais uma forma de aliviar a tensão de estar se vendo daquela forma, porque daquela forma que você se vê, lhe traz angústia, lhe traz tristeza, você come. Só que como você já tem um corpo que tende a acumular, aquela sua comidinha que você come quando está triste, e que o magro também come, no nosso caso, vira uma bomba, entende? É como um endocrinologista que eu sou fãzaça dele, Alfredo Halper. Provavelmente muitos de vocês devem conhecer. Ele dá muita entrevista naquele programa Bem-Estar. Mas eu, antes mesmo do programa, eu já o conhecia. Tenho livros dele que leio desde muito tempo. Posso até indicá-los depois para vocês. Livros nos quais ele fala da obesidade desde a sua origem, da sua desenrolar, da questão do metabolismo, da questão do corpo da pessoa obesa, como trabalha, como reage, suas possíveis causas e, pasmem, ainda hoje, após vários estudos, ainda se tem muitas dúvidas e ainda se vem estudando a obesidade cada vez mais, porque não está totalmente claro todas as questões, mas muito claro está que não se é gordo apenas porque se come, certo? Muito, em grandes quantidades, porque conheço pessoas que poderiam ter os hábitos que eu tenho de às vezes comer 2 vezes por dia uma coxinha ali e depois um sanduíche e não engorda, entendeu? E meu corpo engorda. Então assim, nem adianta estar também se comparando e pensando, se lamentando porque eu não sou assim, eu não sou assado. Não vai ser nunca.
Se você nasceu para ser obeso, você vai morrer com a tendência e com a genética obesa. Outra coisa, cirurgia de redução de estômago é um tratamento contra a obesidade. Tratamento. O que é um tratamento? É algo que a gente usa para minimizar sintomas ou eliminar alguma patogenicidade do nosso organismo, certo? É muito claro para a medicina uma coisa, que talvez não seja claro para a grande maioria das pessoas. Eliminar sintoma na medicina não é curar a doença, certo? Significa que, por exemplo, você pode estar com uma virose e tomar uma medicação que elimine os sintomas da sua doença. Isso pode resolver. Isso não significa que o vírus já morreu dentro de você. Então, é um tratamento. Como sendo tratamento, ela não é um fim, ela é um meio. A cirurgia é um meio de tratamento. Como quem tomou medicação, que é algo que eu não concordo, com algumas ressalvas, e principalmente no meu caso, eu nunca, nenhum médico me passou remédio para emagrecer, porque eu sempre que fui para endocrinologista, os endocrinologistas conversavam comigo e viam que eu tinha conhecimento do que eu falava sobre o meu problema, desde adolescente mesmo. Então, por essa questão, nunca me foi passado. Por diversas outras questões. Existe uma diferença entre remédio para emagrecer e anfetamina, certo? Existem médicos mau caráter, como existe em qualquer outra profissão, como existem diversos outros profissionais de saúde assim, que só não são piores porque não podem passar remédio, porque senão seriam. Existem médicos bons, existem médicos confiáveis, existem médicos éticos. A medicina tem estado, sim, muito degradada, muito esculhambada, mas nem tudo está perdido, certo? Eu não poderia tomar remédio mesmo que quisesse tomar, por 3 fatos básicos. O primeiro, eu sou muito estressada. E remédio para emagrecer, ele mexe com o hipotálamo, certo? Que é algo que controla o nosso sistema nervoso com relação às nossas emoções, desejos, sentimentos, hábito alimentar, fome e etc. Imagine um remédio que mexe com o centro das suas emoções. Se um remédio desse que controla isso não tem capacidade de desorganizar. Então, eu não estou aqui para falar mal e falar bem de remédio. Eu falo que para mim seria um grande mal. Graças a Deus eu nunca usei. Nunca fui pro médico para me passar remédio. Nem nunca vi nenhum cogitar a possibilidade disso. Não sei se eu tive a sorte de ir para bons médicos ou se eles viam que não era o meu caso. Por 3 motivos que eu não concluí. Primeiro, porque eu sou muito estressada. Já, muito. Às vezes eu estouro com facilidade. Então, esses remédios eles tendem a deixar você mais agitado. E isso me traria desconfortos emocionais terríveis. Segundo, eu tenho pressão alta. Pessoas com pressão alta não podem tomar esses remédios porque eles aceleram muito a questão do batimento cardíaco, do aumento da pressão. E terceiro, por um período da minha vida, quando eu ainda era adolescente, eu tomei remédios antidepressivos e eu jamais poderia fazer essa combinação dos remédios, porque segundo os médicos, como esse já é um remédio de emagrecimento,
com hipotálamo, centro das emoções, e eu já tomando remédios, né, naquela época, poderia prejudicar o efeito dos antidepressivos. Que eu tomei, na verdade, não por depressão, mas justamente para ser um coadjuvante com relação ao peso. Não sei se vocês sabem, mas hoje o endocrinologista vem passando muito remédio que o psiquiatra passa, que não é errado, assim, porque o endocrinologista ele tem a condição de passar um remédio desse, ciente de que não precisa de um monitoramento só para um psiquiatra. São remédios que mexem com a serotonina, que é uma substância que dá uma sensação de prazer, e muitos têm passado para eliminar a compulsão por doce de alguns pacientes obesos ou mesmo diabéticos, certo? E eu tive um período da minha vida, da minha adolescência, por qual eu passei por uma situação difícil e eu comecei a ficar com compulsão de comer chocolate doce direto e um pouquinho de depressão também. Então me foi passado o famoso remédio, que eu esqueci o nome, mas que não tem efeitos colaterais, pelo menos eu não sentia, e não era tarja preta, era um remédio que me ajudou assim a conter mais a minha ansiedade. Então foi válido e não era remédio de emagrecer, certo? Deixo bem claro. Sou contra as anfetaminas, bolinhas, até porque na verdade a anfetamina não é proibido. E outra coisa, anfetamina é diferente de sibutramina. Por exemplo, a sibutramina é um remédio usado pelos endocrinologistas em muitos clínicos, né, em pacientes obesos. Inclusive, segundo o endocrinologista Alfredo Halper, 100% dos pacientes dele do Hospital das Clínicas, né, da USP, do ambulatório de obesidade, tomam medicação. Alguns têm complicações com isso, tem. Quando bem monitorado por um período certo, sem ultrapassar o limite, tem sua relevância, sim. Por quê? Essa questão da sibutramina é uma coisa, anfetamina é outra, anfetamina é grave, anfetamina não deve ser passado, é errado. Mas remédios para emagrecer como a sibutramina, que está sendo agora muito colocado em cima pela Anvisa como algo de ser proibido e tal, e os médicos, muitos estão indignados com isso, porque pensa assim, o endocrinologista ele é um médico, né? Ele escuta o seu paciente, embora ele até possa passar dieta que não é o mais correto. Correto é quem estudou de alimento, que é um nutricionista, passar dieta. Mas são poucos os recursos que as pessoas têm para lidar com a obesidade. Então, como o paciente está um pouco acima do peso, ou muito acima do peso, mas ainda não é obeso mórbido que pode fazer cirurgia, e ele acha que o paciente tem condições de saúde, veja bem, e psicológicas, para tomar aquela medicação por um determinado tempo, e ele é bem acompanhado, é indicado, certo? Não seria indicado, como venho dizendo, no meu caso. No caso, eu jamais tomaria, mesmo que o médico que eu fosse me dissesse isso, porque eu sempre fui muito decidida com essas questões do que eu queria ou não queria usar como ferramenta para emagrecer. Nunca fiz dieta milagrosa, nunca acreditei, então nunca passei por isso. Nunca vivi essas experiências que a maioria das pessoas dizem que os gordos vivem, de fazer várias dietas e não dá certo, efeito sanfona. Não, o meu efeito não é sanfona não, é aquele efeito do só aumento, mas esse negócio de emagrecer e voltar não, eu estabilizo ou eu engordo, mas emagrecer, engordar é algo que eu não passei mais nunca. Eu passei por uma fase de emagrecer e fiquei magra. E não me via magra. E esse foi o grande problema. E hoje, naquele corpo que eu não me via magra, quando eu fui nos 17 anos, 16, se eu tivesse hoje, eu estaria muito satisfeito com ele. Mas o adolescente, ele é perdido em tantas coisas, né? A cabeça está tentando
se reorganizar, é tanta coisa acontecendo, é mudança física, psicológica, mudança no corpo. E eu era sempre, fui gordinha, mas aí fiz gigante do peso por um período, a partir dos meus 14 anos. Emagreci 32 quilos e fiquei num peso legal. Eu fiquei num peso que eu não conseguia mais baixar, que foi 70 quilos. E mesmo com 70 quilos, eu, como tenho um corpo largo, e perna e tal, esse negócio, eu nunca fui aquele padrão esquelético, mas eu era o padrão gostoso, digamos assim. E mesmo assim eu continuava me achando gorda, sem querer usar biquíni, sem nada. E hoje, com a idade que eu tenho, com a maturidade que eu tenho, eu vejo que eu não era nada de gorda com aquele peso. Que ter 70 quilos pra mim naquela época era uma aberração. E por eu ter achado ser uma aberração e por eu não ter conseguido diminuir de peso, eu fui chutando o pau da barraca. Porque 70 quilos eu estacionei mesmo. E às vezes eu engordava um pouquinho de alguns gramas, um quilo e meio. Aí descia tal. Não chegava a ser um efeito sanfona, mas era isso que acontecia. Então, fui uma adolescente como muitas, que cometeu coisas que hoje, na fase adulta, vê as consequências, olha pra trás e diz, cara, como eu era imatura, né? Se eu tivesse permanecido naquele peso em que eu tava achando que eu era gorda, meu Deus, eu tava soltando balão por aí se tivesse 70 quilos hoje. E pior, eu era muito assediada. Eu fui uma adolescente muito de corpo, eu malhava, eu era muito correta com minha alimentação. Eu era daquele tipo que via alguém comendo uma coisa errada e eu chegava pra dizer, não coma isso, isso tem não sei quantas calorias, isso tem gordura, isso tem aquilo outro. Pra você ver como as pessoas mudam. Hoje em dia, eu sou totalmente o inverso, eu sou um instinto destrutivo em ebulição, sabe? Então eu tenho uma dificuldade, isso é uma dificuldade minha, da minha personalidade. Eu sou muito radical e muito extremista. E isso me traz dificuldades na vida em uma série de coisas, não só com peso. Quando eu queria emagrecer de uma forma em que todos os alimentos tinham que ser totalmente corretinhos. Não podia sair da dieta e tal. Era sempre algo muito regulado. Eu caminhava de domingo a domingo. Meus amigos me chamavam, diziam eu vou, depois de caminhar. E hoje eu me pergunto para onde foi aquela determinação daquela adolescente daquela época, que depois de passar por diversas coisas na vida, que eu até imagino alguns que possam ter interferido, que não vem ao caso dizê-las, mas como uma pessoa muda desse jeito, né? É uma pergunta que até hoje não sei a resposta. Sério. Algumas pessoas me dizem, como meu pai, você chutou o pau de barraca, minha mãe. Minha filha, parece que você vai envelhecendo e vai ficando mais matura como você era adolescente. Você era uma pessoa disciplinada, de metas, sabia o que queria, muito mais racional, menos emocional, não chorava por tudo, não tinha essa coisa de, sabe, ficar louca de ciúme em uma relação, ou me doar demais pra alguém, me machucar e me colocar em primeiro lugar nas minhas relações amorosas e etc. Então, eu queria dizer pra vocês que assim, as coisas mudam e eu não tô aqui pra julgar ninguém. Eu tô aqui pra dizer pra vocês que eu passo por isso. Que se vocês passam por isso, eu quero dizer que vocês não estão sozinhos. E que eu quero sim a ajuda de vocês, por que não? Que eu gostaria que vocês me cobrassem e que a gente conversasse, batesse papo, que fosse mesmo um canal para ajudar. Eu não tenho a intenção nenhuma em fazer fama, em ter milhões de seguidores e etc e tal. Desde que eu tenha um, dois, três, quatro, cinco, que seja, mas que eu esteja ajudando, ou que esteja gostando de me ajudar e de
de apoiar, eu já acho válido, porque eu acho que essa é uma luta que não é só minha e que a gente tem que dividir com pessoas que passam por coisas parecidas, porque eu acho que só pessoas assim podem nos entender melhor do que qualquer outra pessoa. Então é isso. Pra vocês que não sabem, eu fui uma adolescente super gostosona. Aquelas que ficavam na academia, que malhava, que tinha prazer de malhar. Que pra mim um dia sem caminhar era um dia de horror, sabe? Às vezes eu fico, cara, pensando assim, como que uma pessoa muda tanto desse jeito. Era por eu ser assim mesmo que eu escolhi fazer faculdade de nutrição. Embora dos meus 17 anos eu já tenha mudado, queria fazer medicina, mas aí eu não passei. Eu fiquei na nutrição mesmo, mas eu pretendo, quando acabar a nutrição, iniciar a medicina, porque sempre foi meu sonho mesmo. E assim, o que eu posso estar falando aqui pra vocês é que eu vou tentar, certo? Mesmo sem vontade. Eu preciso de estímulo, eu preciso daquele dia e eu fico esperando e esse dia não acontece. Eu tô vendo que se eu ficar esperando não vai acontecer. Que esse prazer só vai vir no dia que eu começar a colocar as minhas mãozinhas para funcionar e empurrar o carro da minha vida e começar a fazer alguma coisa. Porque se eu vou esperar acordar de manhã, ter vontade de tomar leite desnatado, comer pão integral, queijo branco, isso não vai acontecer. Porque eu não gosto de leite desnatado. Eu não gosto de pão integral. Mas eu gosto de receitas bem elaboradas com pão integral. Eu gosto de comer comidas gostosas. Entendeu? Eu não gosto daquela coisa atolar adoçante em café. Eu não tomo um adoçante com café, minha gente. Já vi tá? Sabe? Chegando no cliente e dizer, não, você tem que tomar. Não tenho que tomar. Eu prefiro não tomar do que tomar com adoçante. Não gosto. Sabe? Me sinto mal, me sinto com dor de cabeça, me sinto enjoada. Então, assim, eu não vou com muita sede ao pote. Não vou colocar muita expectativa. Não vou fazer aquilo que eu tentei fazer algumas vezes e tive frustração, que foi amanhã estou numa dieta, numa reeducação alimentar. Então por isso eu vou comprar, eu vou na feira, eu vou no mercado, eu vou comprar coisas diet, light, integrais e tal, tal, tal. E aí você gasta aquele dinheiro. E pelo menos é assim que eu funciono. Quando eu coloco muita energia demais, muita o furor em cima das coisas, eu acabo que fazendo tudo muito legal na primeira semana, na segunda, quando chega na terceira eu já tô esgotado, assim, sabe? Então, sabe, eu vou comendo, desculpa, o que eu tiver em casa e o que eu puder eliminar. Eu não quero começar amanhã comendo pão light, tal, 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 não. Eu quero começar aos poucos. Eu comia 2 pães franceses, agora eu vou comer um. Depois eu vou passar do francês para integral, vai ser aos poucos. Porque eu não tenho obrigação de não me sentir bem, eu me sentir culpada. Porque eu acho um choque muito grande passar de um dia para noite comer comidas que eu não estava comendo. É lógico que eu passei 24 anos da minha vida comendo errado, ou melhor, menos, porque durante 3 anos eu comi muito certo. Eu fui uma pessoa muito saudável, muito dinâmica, uma pessoa que tinha taxas de exames que minha endocrinologista dizia: seus exames são lindos. Eu era aquela pessoa que passava na rua e isso era uma coisa que me incomodava. Eu acho que eu também tenho que trabalhar um pouco isso na terapia. Eu não sei se isso tem a ver, mas eu não gosto muito de chamar a atenção. E quando eu fiquei magra, eu chamava muita atenção dos rapazes, dos homens na rua. E por incrível que pareça, eu não me sentia confortável com isso, certo? Não tô dizendo aqui que ser desejada, uma mulher ser desejada não é bom. Mas demais eu não gostava não, tá? É bem sincera, eu não gostava. E uma vez eu me lembro que até eu tava andando na rua e tinha um motoqueiro andando, ele buzinou. Ficou olhando pra mim, o sinal abriu e ele continuou andando olhando pra mim, ele caiu da moto. Mas eu tinha um corpão, assim, né? Isso é verdade. Mas vou te falar, se vocês me perguntarem se eu era feliz sendo magra daquele jeito, gostosa, eu vou dizer pra vocês assim, minha saúde era mais feliz.
Eu não sei. Acho que não muito. Mas não porque a magreza não, o corpo legal não poderia me trazer coisas boas. Mas porque quando a gente emagrece, descobre que ser feliz ou não ser feliz está relacionado também com o nosso bem-estar. Se o nosso bem-estar é estar mais magro, que seja. Está relacionado com a nossa saúde, com as nossas relações. Mas não pensem que magreza é sinônimo de felicidade. Se fosse assim, nenhum magro teria problema na vida. E eu vou dizer uma coisa, ser magro, cara, é difícil pra caramba, dá um esforço, requer uma energia, eu suava a camisa, viu? Eu me dedicava muito para ter o corpo que eu consegui ter, que eu tive naquela época, até dos meus 14 a 17 anos. Eu sofri suando demais a camisa. Chegou uma hora que eu esgotei. Porque eu vi que eu só mantinha o peso na recuperação. Se eu deixasse, engordava. Isso foi desestimulando. Porque é aí quando você percebe que você nasceu para ser gordo e que você pode se manter magro, que você pode emagrecer, que você pode atingir um IMC saudável, mas sempre se policiando. É aceitar, sabe? Tem gente que nasce com problema sem poder ver, sem poder andar. Eu nasci assim. Não sei se você concorda que com você foi assim também, mas eu nasci assim, com dificuldades genéticas, metabólicas, não sei. O problema já tá, não adianta mais, né? Ficar se lamentando por que eu sou ou não sou. Eu tô só querendo expor que eu vou tentar, de forma cautelosa, tranquilamente, acordando de manhã, vendo o que tem para comer, vendo o que é menos gorduroso, o que é mais, fazendo escolhas mais saudáveis, não pensando necessariamente em perder peso, certo? O que eu menos estou preocupado é em perder peso. Eu estou querendo adequar meus hábitos, modificá-los, condicioná-los, porque, diga aí, você passa 20 e poucos anos da sua vida comendo errado, de um dia para noite você vai comer certo, radicalmente, não funciona assim, sabe? Não funciona para muita gente, tem pra gente que funciona, mas para mim não funciona. Para cada um funciona de um jeito, então eu não vou agir diferente para ser, é linda, maravilhosa, agora eu tô geração saúde. Não, que geração saúde? Eu tô numa merda, eu tô numa saúde horrível. Eu tô num grau de obesidade com um pezinho mais na cova do que fora. Eu sei o que eu sinto, eu sei que meu colesterol tá alto, eu tô com pressão alta, eu sinto dores no joelho, eu sinto desânimo, eu sinto baixa autoestima, eu sinto tudo isso. Mas eu não quero emagrecer porque eu acho que eu vou ser mais feliz. Porque eu já fui magra, entendeu? E sinceramente, eu era mais feliz, mas não só porque era magra, porque eu não tinha problemas de saúde que me deixavam baixa autoestima. O que me deixa muito em baixa autoestima são as doenças que eu fico tendo, entendeu? São os cansaços. Isso reflete na minha incapacidade de querer me cuidar. Né? Eu sei que para algumas pessoas é diferente, é assim, se vê mal fisicamente e aí quer mudar. Mas comigo não. Sabe, eu quero andar e sentir leveza, eu quero amarrar um tênis e sentir leveza, eu quero poder ir para um show com meus amigos e ficar até o tempo que eles ficam. Sabe, eu quero poder caminhar, eu quero poder viajar, eu quero poder fazer meu curso de medicina que vai ser muito puxado. E eu preciso de saúde para isso. Eu quero estar tranquila para começar para terminar os meus estudos de psicanálise, para fazer minha formação, para ter minha profissão, para casar futuramente, para ter filhos, sabe?
Pra sentar numa mesa e ficar confortável. Pra ficar bem também, bonita, vestir uma roupa legal. Mas cirurgia de redução de estômago não é cirurgia estética, então eu não vou criar planos de ficar linda, maravilhosa e gostosa. Porque pode ser que isso não aconteça. Mas se eu ficar saudável, se eu ficar leve, se tiver bônus com isso, eu já vou estar num ganho muito grande. Eu acho muito importante os médicos que não mentem para os pacientes nem fazem grandes promessas. Por exemplo, o cirurgião do aparelho digestivo que eu fui, sabe o que foi que ele fez? Uma das primeiras consultas, pegou o computador, pegou várias fotos e mostrou pra mim, ó, é assim que você pode ficar. É isso que você quer? Mais colocando pontos negativos do que positivos. E esse profissional, minha gente, por mais que alguns possam até criticar, pode ter certeza, esse que faz isso são os melhores, porque eles não estão aí para enganar vocês. Eles estão para dizer, ó, se você veio aqui com a ideia de ficar magra, linda, gostosa, sem pelanca, desista. Ou então, nem desista, mas saiba que pode não acontecer, viu? Que não tá só se preocupando com seu dinheiro, com status, se preocupando principalmente com o fato de lhe deixar saudável. Porque para um cirurgião do aparelho digestivo, o que importa não é você ficar com 60 quilos, 50 quilos, nem entrar no short 42, não. É sair da zona de risco na qual você está quando se encontra na obesidade mórbida. Se você conseguir emagrecer, continuar obeso, mas não ser mais mórbido, eu sei que pra gente é pouco, a gente quer mais. Mas para um cirurgião, se um paciente sair da zona mórbida e se manter sobrepeso, só obeso e depois ir tentando aos poucos emagrecer, mas a cirurgia já não responder tanto, o cirurgião vai estar satisfeito, porque a finalidade da cirurgia bariátrica é tirar o paciente do risco de obesidade mórbida e não de deixar você no modelo, certo? Então, eu tô deixando aqui esse vídeo enorme com o meu grande beijo, meu grande abraço, minhas esperanças de que dê certo, que eu consiga começar a mudar meus hábitos e quem sabe quando eu começar a conseguir mesmo comer as 1.700 calorias que a nutricionista que eu fui passou, eu começar de fato dieta e começar a me preocupar com quilos e tal, mas eu quero primeiro me adaptar, certo? Me adaptar ao ponto de suco de laranja, não, eu tomo puro, mas um suco que não dá pra tomar puro. Eu botar 3 gotinhas de adoçante, uma colher de açúcar, não botar 4 de adoçante, porque eu sei que o gosto é ruim e eu não vou me adaptar. Então isso tudo é se adaptar à sua condição. Cada pessoa é uma pessoa. Então a gente não pode estar se comparando com as pessoas. As pessoas têm suas limitações, têm suas formas de reagir, de se dar melhor ou pior. O que importa é o resultado final. É você chegar e começar a caminhar, indo sempre em frente. Se você vai conseguir de uma vez logo largar o açúcar e produção, parabéns para você. Eu não sou assim, tá? Se outra pessoa não é assim, tudo bem. A gente pode demorar mais para conseguir os resultados, a gente vai conseguir. E às vezes até o sucesso é maior, porque você está diminuindo os hábitos aos poucos. É como parar de fumar. Eu tenho parado de fumar em julho, tinha dito isso aqui no blog, ou no vlog, num dos vídeos. Vocês assistirem tem lá, e eu voltei a fumar, sabe? Mas eu pretendo já diminuir, eu tô diminuindo. Minha meta é a diminuição e é fazer com que essas pequenas coisas sejam vitórias e que eu comece a valorizar isso e não vire do extremo como sendo aquela pessoa ou é tudo ou nada, porque eu começava uma educação a emagrecer 500 gramas como eu comecei, não me lembro ano passado. Eu tava eliminei durante 2 semanas seguidas meio quilo, tava achando ruim e chutei o pau da barraca. Não dá pra ser extremista. Isso é o que eu tenho que trabalhar no meu psicológico. Eu tenho que trabalhar na minha análise, seja lá com quem, com um terapeuta, seja lá o que for. Entendeu? Trabalhar.
é uma coisa, curar é outra. Psicólogo não cura ninguém, analista não cura ninguém. Eles dão suporte para você se autoconhecer. A não ser alguns psicólogos que se acham deuses e dizem para os pacientes poder resolver todos os problemas que os mesmos têm. Mas se você for para um desses, fuja, viu? Porque você vai bater a cabeça na porta e vai se machucar bastante. Psicólogo é gente, do mesmo jeito como a gente tem dificuldades. E olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Psicólogo tem dificuldade pra caramba. Talvez seja até por isso que eles se tornam psicólogos. Isso foi o que um amigo meu me falou hoje. Ele é psicólogo, tá? É muito mais você mesmo, a ajuda. Tem que ser de você. Não é psicólogo, fonoaudiólogo, nutricionista. Não vai pegar na sua mão e mudar você de cabeça para baixo. Eles vão lhe dar um suporte e um conhecimento. Conhecimento só por si só não é garantia de nada, como eu falei. Eu sei tudo que eu devo fazer e nem por isso faço. Eu sei tudo que eu devo comer e nem por isso como. Porque eu não me sinto estimulada, nem me sinto bem, nem me sinto que estão me amando para chegar e fazer as coisas bem para mim. Porque para você se cuidar, você tem que estar se amando. E eu descobri que eu não estou me amando, né? Porque se eu estou comendo errado, sei que está me fazendo mal, e eu não estou nem aí com as dificuldades, mas reclamo das dificuldades e dos reflexos que o comer mal me traz, eu estou andando que nem cachorro no poste, rodando, rodando, estou saindo do canto. Entendeu? Então assim, eu vou tentar, certo? Esse é o compromisso que eu tô tendo comigo e tô aqui querendo dividir com vocês, até para que eu possa me cobrar mais, certo? E que vocês me cobrem, seja lá como queiram cobrar, façam suas críticas ou não. Eu não tenho problema com opiniões, com críticas, pelo contrário, eu adoro quando as pessoas falam, dão as opiniões, comentam, certo? Se inscrevam aqui no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos, desse meu suposto diário da minha reeducação alimentar que eu vou iniciar, porque já que a cirurgia não é algo certo para agora, eu sei que eu preciso fazer, que eu tenho que fazer, mas enquanto que ela não ocorre, eu vou na minha dieta, eu vou nessa tentativa de mudança de hábitos e venho sempre aqui atualizar vocês, falar sobre o que vem acontecendo comigo, as dificuldades, para que a gente possa compartilhar, para que a gente possa trocar ideias, para que a gente possa se ajudar, tá? Se vocês gostaram do vídeo, clique aqui em gostei. Eu sei que foi muito longo, tá? Mas eu prometo que eu não vou fazer mais vídeos de uma hora. Mas eu precisava mesmo colocar todas essas questões em pauta para que eu concluísse e fechasse. Ao invés de fazer vários vídeos repartidos, eu preferi fazer esse longo, certo? Espero que vocês tenham paciência de assistir até o fim. E um beijo para vocês, tá? Sucesso para quem tá aí na luta para cirurgia bariátrica. Sucesso para as pessoas que já fizeram e estão muito bem. Tem pessoas que estão muito bem, gente, que se deram muito bem, que estão felizes, que mudaram sua qualidade de vida. Isso é ótimo. Eu fico muito feliz. Tem pessoas que têm consequências não tão boas, mas a gente, em todo caso, não sabe qual será o nosso caso. E como disse uma vez meu terapeuta, tudo pode acontecer. Na verdade, na cirurgia, não dá pra gente ficar se enganando, nem deixando as pessoas nos enganar com coisinhas bonitinhas e fofinhas. A gente tem que ter em mente que tudo pode acontecer. Esse é o meu medo de fazer, porque eu sei que eu posso ser o pior ou o melhor, eu posso ser o meio termo de um caso, e eu não sei qual vai ser as minhas dificuldades. Tem gente que tem dificuldade de uma certa coisa, não tem de outra. A gente tem facilidade de comer essa coisa que você tem dificuldade. Não é assim que acontece. E esse é o meu grande medo. Porque eu fico querendo saber o que vai acontecer comigo, mas não tem como saber. Só dá pra saber depois que eu fizer. A única coisa que eu posso ter é fé em Deus e me empenhar para que dê certo, né? E torço para vocês que estão aí nessa situação, por favor, me indiquem vídeos para fazer. E vocês que fizeram cirurgia, venham visitar o canal e falar algumas coisas, né, sobre a experiência de vocês. Eu tô pensando até em fazer uma série
fazendo algumas perguntinhas para mandar para algumas pessoas do canal de cirurgia bariátrica, fazendo umas perguntas que eu sempre tenho dúvida e que ninguém me responde. Será que alguém pode me responder? Tá bom? Então, bom, eu tô indo embora agora descansar um pouquinho. Beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.